Ludwig van Beethoven nasceu em 1770 na cidade de Bonn, na Alemanha. Era filho de uma tuberculosa e de um alcoólatra. Naquela oportunidade, seu pai fazia parte do coro do príncipe que governava Bonn. Era um artista-cantor. E o menino Beethoven, desde muito cedo, revelou uma grande aptidão musical. Aos 7 anos de idade, ele apresentou seu primeiro concerto. Aos 11 anos, ele foi levado pelo pai a Viena, onde teve a oportunidade de tocar para Mozart, que nele viu um verdadeiro gênio. De temperamento introspectivo, Ludwig caracterizava-se sobretudo pelos seus arrebatamentos musicais. Ele confessaria que fechava os olhos e escutava a música que vinha de regiões transcendentais, que ele tinha dificuldade de traduzir no pentagrama convencional. O pai, percebendo a disposição artística do filho, dele exige muito para poder passar a viver praticamente às expensas do filho. Mais tarde, ele volta a Viena, aos 17 anos, para estudar com Joseph Haydn e receber as melhores instruções que na época se dedicava à música erudita. Ludwig será um marco histórico entre a música erudita e a música que passará a ser chamada de clássica. Teve 2 grandes amores que o marcaram profundamente, porque ambas as buscas ele experimentou dolorosas frustrações. Mais tarde, por volta de 1802, ele começou a escutar um estranho zumbido no ouvido. E esse tormento dele fez o indivíduo retraído, porque subitamente ele percebeu que estava perdendo a audição. Como podia um músico excepcional, um maestro que tanto dependia da acuidade auditiva, viver em sociedade? Isso fez que ele fosse considerado como de comportamento incomum. Era a dor do gênio, cujas asas pareciam cortadas para não voar. Mas ele não se entregou à autocomiseração. Quando ele terminou de compor a 6ª Sinfonia, a Pastoral, rica de beleza, ele deu-se conta que a sua enfermidade era irreversível. Cerrou-se mais. Ele confidenciaria a um amigo que amava a vida, que tinha uma grande alegria de viver, mas a impossibilidade de ouvir fazia-o um misantropo. Ele fugia do convívio social, porque ele não queria que as pessoas percebessem a dificuldade auditiva. Daí a aparente excentricidade do seu comportamento. Ele trazia na alma um poema que um dia iria colocar em notas musicais para todo sempre. Continuou compondo. E certo dia, estando próximo a um campanário em Viena, os sinos começaram a tocar, festiva, furiosamente. Ele os olhava, mas não ouvia absolutamente nada. A sua fuga era pegar as partituras de Schumann, os célebres exercícios de Schumann, muito difíceis, e lendo-as, ouvi-las pela imaginação. Começou a sair para o campo com as partituras mais difíceis. Era a sua forma de ouvir música. Ele ia lendo, fechava os olhos e então encontrava a natureza.
É nesse período de aparente amargura que a alegria de viver de Ludwig van Beethoven explode na Nona Sinfonia. A Nona Sinfonia é o coroamento de todas as sinfonias que existem. É a criatura falando a Deus e Deus falando às criaturas. O grande coral da Nona Sinfonia traz para nossa reflexão ode à alegria. É a etapa final desta obra monumental que Beethoven lega à posteridade, para que encontremos a alegria de viver, mesmo quando tenhamos limites, mesmo quando enfrentemos dificuldades, apesar de estarmos em circunstâncias aparentemente desvantajosas. Narra um dos seus biógrafos que, ao apresentar a Nona Sinfonia no magnificente Teatro de Viena, de costas para o público, quando ele terminou, a ovação foi estrondosa. Todos no teatro puseram-se de pé. Ele colocou a batuta, porque havia dito antes aos músicos: não sigam a minha regência, porque ele não ouvia. Sigam a pauta. Eu apenas simularei que estou regendo. Mas a ovação foi tão espetacular que ele, constrangido, sequer olhava para trás. E, não tendo ouvido a ovação, ele permaneceu diante dos seus músicos, quando um deles deu sinal que ele olhasse para trás. Quando ele se virou, recebeu historicamente a maior ovação que o Teatro de Viena jamais prestou a alguém em vida. Então Beethoven, que logo depois desencarnará, que deixará a Terra em 1827, escutando as vozes dos anjos, e que muitas vezes foi tão incompreendido. Não se pode criar beleza se beleza não se tiver no mundo interior. Diz esse referido Dr. Urban que a atitude é esse estado íntimo que nós exteriorizamos, que antes nós geramos o hábito e depois o hábito toma conta de nós. Se criarmos o hábito de louvar, de agradecer a vida, o hábito guiar-nos-á para que sempre a vida nos agradeça. A vida necessita de nós para tornar o mundo mais belo, mais estável, a existência mais realizável, para que haja mais solo interior. Não serão os percalços, os detalhes do caminho, que nos tornarão menos ditosos e menos ricos de alegria de viver. Fala-se às vezes que era necessário que a vida fosse mais generosa para conosco. Não, em poucos instantes, eu examino a máquina física. 70 trilhões de células. Somente neurônios cerebrais, 100 bilhões, conectando-se com a velocidade maior do que a da luz. Quando emitimos uma sílaba, milhões de comunicações dão-se automaticamente em nosso cérebro. Sentimos um perfume e provavelmente bilhões de células nervosas enviam a mensagem para nós identificarmos o perfume. Então nós recordamos de onde o sentimos. Um momento feliz ou menos agradável, uma pessoa querida ou inamistosa, uma situação favorável ou deselegante. Essa máquina funcionando a nosso serviço. Estamos respirando e não nos damos conta. Todo o nosso laboratório sanguíneo está numa atividade frenética. São 150 mil a 180 mil quilômetros de veias, vasos e artérias em um circuito fechado, no qual hemácias e glóbulos brancos são ativados pela oxigenação.
Uns carregam toxinas, os venenos. Os outros carregam oxigênio para dar vida. Dentro de um automatismo fisiológico que nós não nos damos conta. Uma picada de alfinete mata milhares de capilares, vasos muito pequenos. E de imediato outros ficam no lugar. Tomamos um corte e logo vem a hemorragia. Naquela hemorragia, o organismo elabora um tampão, como se fosse de algodão, e joga uma rede sobre o talho. E a fibrina, que é uma substância, coagula o sangue. Senão, perderíamos todo o sangue em um modesto ferimento. Exceção aos hemofílicos, que necessitam de um tratamento muito especial e deve evitar quaisquer cortes. Então, essa máquina extraordinária, eu me pergunto como pode um gameta masculino, um gameta feminino, conjugando-se, elaborar um corpo com tantas belezas, com tantas propriedades. Eu confesso, na minha suprema ignorância, o deslumbramento que eu tenho diante do corpo humano. Uma célula, neuroblasto, ela se parte em duas absolutamente iguais. Em 4, 16, si mesma infinitamente. E aquela célula vai oferecer uma célula de marfim, outra célula nervosa, outra célula de cabelo, outra de um filamento para a unha, outra óssea, outra glandular, outra hormonal, originadas de uma só. Eu planto laranjeira, couro, banana, abóbora, melancia, da mesma semente. Como? Há uma fatalidade biológica. É a resposta da ciência. Quando o ser está em formação, o zigoto, ainda é imprevisível. No 22º dia após a fecundação, um choque elétrico dispara dentro dele. É o coração que ainda vai nascer que já está trabalhando. E ele bate 4 bilhões de vezes em uma pessoa que tem 70 anos. Em mim ele já perdeu de conta. Automaticamente, sem cansaço, sem reclamação. Não pede férias, não pede licença. Porque se o dia que você sabe de outra, eu vou descansar. Acabou conosco. Tudo isso nessa máquina gloriosa, que é um convite à alegria. Então, um corpo, mesmo deficiente, marcado por limites, constitui uma bênção que não temos como agradecer a Deus. Nas Paralimpíadas, que estão acontecendo em Atenas, eu vi emocionado, casualmente, passei pela sala e estavam assistindo um nadador que ganhou uma medalha de ouro, brasileiro, lógico, que é paralítico da cintura para baixo. Ele segurou a borda da piscina e então disse: muito obrigado, mamãe, pelo corpo que você me deu. Eu tenho orgulho de você, mamãe. Receba meu presente de gratidão, que é esta medalha de ouro. Ele não teve tempo para autocompaixão. Jovem, bonito, desenvolveu os bíceps do tórax, porque as pernas são mortas. Ele então procurou o ideal, um amor à vida. Só há alegria de viver quando o indivíduo cultiva o ideal, quando ele tem qualquer tipo de amor à vida. É imprescindível encontrar em nosso mundo íntimo uma razão para viver. Dizem os modernos psicólogos, meta não é desejo. Desejo é ambição do ego. Eu queria tanto um carro, eu queria tanto uma casa com piscina, para morrer afogado dentro dela. É meta. E quanto mais audaciosas as metas, mais exequíveis. O importante não é atingir a meta, é avançar. E uma das alegrias de viver é competir, evitando as raivas das competições. Quando nós vamos ou temos um partido político, religioso, um partido desportivo,
A nossa meta é a vitória do nosso lado. Mas será uma meta justa? Ou a meta nos deve dar o prazer de competir? Não vemos aqui os assassinatos depois dos jogos? Os fanáticos atirando bombas, coquetéis molotov nos ônibus dos outros. Não são adversários, são competidores. Que ganhe o melhor. A doutora Ross narra uma experiência de duas crianças que a levou às lágrimas. Eram duas crianças de 5 anos brincando. Era um jogo, uma competição. E então, quando estava no ardor, aquela que estava jogando dizia: eu vou ganhar. E a outra dizia: eu estou torcendo para que você ganhe. Porque para a criança não era importante ganhar, era importante jogar. Então, o importante é viver. E para viver é necessário estar muito bem, para tornar a vida exequível. Mas o que é que nós fazemos? Invertemos totalmente os valores por loucura. Quando eu era jovem, as moças diziam: Edivaldo, pelo amor de Deus, ore para eu me casar. Naquele tempo a prece ajudava. Hoje... E eu orava. E às vezes dava certo, normalmente. Casava. Eu ficava tão contente. E dizia: muito obrigado. Você me atendeu. Ele me atendia sempre, depois é que mudou. Muito obrigado. Mas daí a 6 meses, 1 ano, Edivaldo, ore para eu me ver livre daquela coisa. Senão eu morro. Pai nosso que estás nos céus. À medida que passaram os anos, eu compreendi que Deus não precisava de mim para dizer a Ele o que Ele deveria fazer. Porque essa coisa de pedir a Deus é dizer a Ele o que Ele deve fazer, porque talvez Ele não saiba. Então, quando me pedem hoje: Edivaldo, você ora por mim? Eu digo: mas não diga para quê. Eu digo: meu Deus, fulano está necessitando mais. Se for possível, ajude, eu vou dar uma boa vibração, etc. Ele agora está mais contente comigo, porque eu não o constranjo. Ele atendia porque ficava com vergonha de me decepcionar. Mas agora já estamos mais ou menos emparelhados. Ele não se envergonha tanto. Porque eu tive a audácia de verificar que na criação divina há vários erros, que naturalmente eu pretendo corrigir quando desencarnar. Já marquei uma entrevista e ele disse: ok, mas não quero São Pedro, porque vai levar aquelas 24 horas, eu não quero. Não quero a experiência. Então a primeira coisa que eu vou propor: se eu estiver equivocado, digam-me, pelo amor de Deus, para não cometer uma mancada. Senhor, tudo na criação está bem, mas há uns itens que precisam modificar. Por exemplo, a gente envelhecer. Olha, aqui para nós, devia envelhecer por dentro, e a carinha de 30. Né? Dorian Gray. Sempre o mesmo rostinho lindo. Agora por dentro podia ficar cavernoso, não importa. Então, retificar isso nas leis da genética. Segundo, não permita que comida engorde. Quem já viu? Ainda mais essa coisa deliciosa: pão, massa, hambúrguer, feijão e farinha. Eu acho uma falta de caridade muito grande. Quando eu era menino, eu ambicionava determinadas coisas e ele não deixou. Agora que eu tenho possibilidade das determinadas coisas, ele não deixa, porque engorda. Não está certo. Então, ele vai modificar esse item, que é o número 2, são 10 itens. O número 2, assim: somente vai engordar quem usar caviar, bebida alcoólica. Aí esses engordam. Agora os abstêmios, nós que adoramos, não é as pessoas dizem assim: eu sou gordo, mas não é de comer muito não, é de não parar de comer. Todo gordinho tem essa desculpa, eu também. Eu sempre digo: não sei pelo que eu como. Era para estar dobrado, mas é verdade. O número 3, aceito a pobreza, com bastante dinheiro. Uma pobreza regalada, não precisa fortuna, eu quero a pobreza. Com bastante dinheiro, com certa suficiência econômica, para morar nos jardins ou morar aonde for mais elegante, um lugarzinho assim modesto. Então, ele já me disse: estou preparado, poderei recebê-lo. Traga a lista para não esquecer, porque pelo tempo também de vida que ele tem, lembrei-me de 3 senhoras, já passadas dos 70. Eram 3 damas da aristocracia.
E elas estavam muito constrangidas, porque estavam entrando no período de degenerescência da memória. A primeira disse: vocês têm que me ajudar. Eu estou começando a caduquice. Imagine cada uma que às vezes eu estou de pijama à noite, mas eu não sei se acordei ou se vou me deitar. As duas disseram: mas é grave. A segunda disse: não, como o meu caso. Eu sento-me à mesa, mas não me lembro se já comi ou se vou comer. A terceira, que era mais lúcida: cruz credo, deixa eu abrir a porta que tem alguém batendo. É claro que chegar a esta fase maravilhosa nós não desejamos, mas desejamos fazer da nossa vida o que Brian, um homem simples do povo, conseguiu. A sua filosofia de vida era a alegria de viver. Certo dia, ele estava caminhando pela estrada. Chovia um pouco. Havia névoa. Era o entardecer. E ele viu um carro parado e uma senhora aflita. Mas a senhora estava aflita porque aquele bairro era muito perigoso, perto de St. Louis. Ela estava com medo. O pneu havia furado. E ela não tinha recursos para poder substituí-lo. Brian aproximou-se e ela ficou apavorada. Não estava bem vestida, era um homem modesto. Estava até um pouco desgrenhado, a barba por fazer. Logo lhe veio na mente que era um malfeitor. Ele acercou-se, ela recuou um pouco. E ele disse: fique tranquila, madame. Eu gosto de ajudar. Meu nome é Brian. É o pneu da senhora que está furado. Dê-me a chave, por favor. Ela hesitou. Ele sorriu. Ela deu-lhe a chave. Ele abriu a mala, retirou o step. Ela entrou para o carro e ele disse: pode entrar. Está fazendo um pouco de frio. Resguarde-se. Ela então suspendeu o vidro e ficou olhando pelo retrovisor. Ele retirou o pneu, colocou no lugar do step, fechou o baú, trouxe-lhe a chave e disse: pronto, madame. Ela notou que ele se havia sujado de graxa e ferido o dedo ao movimentar o macaco. Ela ficou profundamente constrangida e perguntou-lhe: quanto lhe devo? Oh, madame, não me deve nada. Eu gosto de ajudar. Mas a senhora faz questão de me pagar? Sim, senhor. Faça por alguém o que eu acabo de fazer pela senhora. Apenas isto. A minha recompensa tem que render juros. Passe adiante, madame. Ela ficou sensibilizada. Olhou para ele, que lhe deu as costas. Então ela avançou. Ainda estava nervosa. Havia um restaurante de estrada. Não era dos melhores. Mas ela resolveu parar. Saltou. Era um restaurante de operários. Ela era uma dama refinada, uma mulher muito rica. Então ela foi ao lavabo, umedeceu o rosto. E quando se voltou, estava uma garçonete com 8 meses de gravidez, o ventre pesado. A garçonete transpirava, apesar de ser inverno. Distendeu-lhe uma toalha muito bem lavada. Ela ficou sensibilizada com o gesto daquela estranha. Enxugou o rosto. E a garçonete perguntou: deseja algo? Ela não desejava. Mas, para retribuir, ela disse: pois não, vou fazer um breve lanche. Porque não era o ambiente dela. Sentou-se constrangida. A garçonete veio e limpou a mesa. Colocou uma pequena toalha individual. Perguntou: o que lhe apetece? E ela indagou: o que você tem? Olha, temos várias opções. Rápidas, práticas, demoradas, saborosas. Mas você está cansada? Um pouco. Porque eu estou com 8 meses. E já pesa bastante. Mas não acha que você deveria tirar uma licença? Mas se eu tirar a licença, eu perco as gorjetas. E o meu salário não é grande, mas sempre sou beneficiada pelas gorjetas. E tenho que trabalhar até quase a hora do parto, por causa da maternidade. Ao entrar, exige-nos $500. E eu não tenho. Ela então fez um pedido muito rápido. A garçonete corria para aqui, para ali, atendeu-a. Ela pediu a conta. Quando veio a conta, a garçonete saiu. Ela então colocou $100 no prato da conta.
A garçonete pegou, foi ao caixa. E quando voltou, a senhora não estava. Ela estranhou. O troco eram $94. Era uma importância alta, mesmo para o seu nível. Então ela olhou a mesa. Estava um guardanapo dobrado. Escrito algo. A maternidade, Deus lhe mandou de presente. Quando ela desenrolou, estavam $400. E embaixo dizia: a mim não fazem falta, mas a você é muito importante. Um abraço de alguém que me ajudou na estrada. Ela comoveu-se. Trabalhou até tarde, limpou pratos, varreu o chão, passou um pano úmido pela sala. Chegou em casa à 1 da manhã, exausta. Mesmo assim banhou-se, sentou à cama muito feliz. O marido estava deitado de costas, dormia profundamente. Ela olhou para ele com uma ternura de que não se lembrava ter tido antes. Então beijou-o no rosto carinhosamente e disse: agora estamos em paz. Brian, meu bem, Deus mandou o dinheiro para nós. Assim é a alegria de viver. Aquele homem modesto que ganhava tão pouco tinha tal alegria de viver porque ele tinha alegria de ajudar. Só há uma alegria real quando nós nos sentimos úteis. Quanta gente ociosa, sem nenhuma crítica de minha parte. Quando foram proibidos os bingos, eu vi declaração de pessoas aposentadas: o que será de nós agora? Iam para a porta dos bingos pela madrugada, ficavam até a noite jogando. Mal recebeu o salário, já pegava um táxi para jogar fora o dinheiro no bingo, esquecido de que todo esse jogo eletrônico tem um cálculo de lucro para quem banca. É matemático. 70% são da casa. Mas nós temos a ilusão de sermos o eleito de Deus para receber aquele dinheiro todo e entrarmos no infortúnio. Permita-me a palavra um pouco pesada. Mentes ociosas, solitárias, porque não gostam de ser solidárias. Se fizessem solidárias, se procurassem ser úteis, o ideal, qualquer ideal, os homens serem voluntários na porta de uma escola, com uma placa pare enquanto os meninos saem. Isto é humanidade. O governo tem a obrigação, tem, mas não cumpre, então nós vamos cumprir. Visitar enfermos, plantar árvores, como nas cidades do interior, varrer o passeio. Quantas coisas úteis. Cooperar. Não é problema de idade, que eu tenho 77 anos feitos. A realidade é o que nós somos por dentro. Juvenis, idealistas. Estou com plano para quando completar 120 anos. Um amigo disse: se você não completar, não perde nada. Não faz mal sonhar. É técnica da psicologia. Vá atrás dos seus sonhos, mas tenha sonhos bons. Porque se os sonhos forem pesadelos, vai tombar no abismo. Então a alegria de viver é isto. É a busca, é o encontro, é a meta. Deveremos transformar inclusive nosso vocabulário. É muito comum o estudante dizer: eu tenho que ir à escola. Não tem não. Vai porque quer. Hoje eu tinha que vir aqui à creche. Não tinha não. Veio porque quis. Então, quando nós dizemos eu tenho que, eu sou obrigado. Mas eu vim porque quis. Então já é uma meta. Uma vez por ano eu vou lá. As pessoas dizem: Divaldo, por que não faz num clube? Seria tão bom com tanto conforto. Vamos aprender pouco conforto, pelo menos uma vez no ano. Quando nós vamos ver um Fla-Flu, um Santos e não sei o quê, não fazemos uma fila no sol pior do que esse, pagando. E ainda saímos com raiva, sem camisa, rasgados. Aqui não, este calorzinho de panela de pressão é uma bênção.
E grátis. Meus amigos em Viena pagam para tomarem banhos de calor. Divaldo, agora eu vou bronzear. Eu digo, meu filho, vai passar 15 dias na mansão, que eu lhe cobro bronze, e você dentro de casa fica roxo. Né? Mas é o nosso hábito de reclamar. Vamos ver se nós fazemos o ideal. Qual é o ideal? Já que eu estou vivo e não tenho jeito, eu vou aproveitar. Mas eu vou viver hoje, aqui e agora. Quando chegar o Natal, eu vou me divertir bastante. Nós somos vítimas da propaganda. Fazer um tour pelo Caribe. Eu olhava aqueles tours pelo Caribe e dizia assim, meu Deus, deve ser uma coisa linda, né? Imagina aquele navio, ouvindo bolero. Já se vê que é coisa antiga. Ouvindo bolero, e o povo de ula-ula, e nas ilhas. Mas eu imaginava como era romântico. As noites tropicais no Caribe. Eu tinha uma inveja de rico. Até que um dia, nossa, eu disse, tu vais ver. E me mandou para o Caribe. Aí eu estive em Cartagena, Barranquilla, várias ilhas do Caribe. San Juan de Porto Rico, Haiti, Santo Domingos, Bahamas. E eu não pude nem ver nem a ilha, nem o sol, não deu tempo. As garotas que bailavam eram todas obsidiadas. Chegavam, seu Divaldo, preciso de um passo. Seu Divaldo, eu estou com problema. Seu Divaldo. E eu, cadê o povo do Caribe, pelo amor de Deus? Um dia eu estava nas Bahamas. Tão curioso. Porque quando eu imaginava as Bahamas, então Bahamas. Quando eu imaginava, meu Deus, na hora que nós saltamos, eu e o rapaz que me traduz, o senhor Dr. João Zério, quando saltamos, ele disse, Divaldo, você está nas Bahamas. Eu, meu Deus, eu estou nas Bahamas. Então veio uma pessoa, recebeu-nos. Eu pronunciava o nome da capital de uma forma, ele disse outra, eu não sabia o que era. Ele disse, onde será que ele está falando? Era ali mesmo. Mas bem, então achei lindo, mas não tão lindo como a ilha de Taparica, na Bahia. Nem aqui a ilha Pochá, linda, com aquela ponte que eu conheci há 50 anos, acho até que já acabou, mas muito bem. E aí passamos e disse, olha, ali tem um aquário, Divaldo, e a gente dá para ver o aquário? Não, tem que se hospedar no hotel. Mas a gente pode se hospedar, não, custa $1.500 por dia, só para olhar o aquário, dormir e morrer. Então eu fiquei, e fomos, mas a minha mente estava naquele navio que fazia as Bahamas, a música. Meus irmãos, quando chegou a noite, que os bahamenses vieram, eu falei, quando terminou a fila de passe, quase desloquei os braços. Eu digo, se as Bahamas são isso, eu te renego o Bahama. E toma de passe, para um lado e para o outro. Porque o bom dessas coisas é a fantasia. Então, ninguém sabe o que sofre um turista. Eu vi isso de um velho português que é riquíssimo. Esse senhor deve ter mais de $500 milhões e 85 anos. E vai deixar, porque não pode levar. Mas então ele me dizia assim, Divaldo, eu estava em Singapura e esperava um voo para a Europa. E tinha que esperar 4 horas. Então eu olhei para a minha mulher e disse, você vê como o rico sofre? Se eu não fosse rico, não estava aqui sofrendo 4 horas. Se eu fosse um peão, estava lá comendo meu pedaço de carne, deitado na minha caminha, agradecendo a Deus. Agora, quem mandou eu ser rico está aqui feito idiota, olhando para este povo que eu não entendo. Aí ele veio para mim e disse assim, ser rico é horrível, né, Divaldo? Como eu também sou rico? É bastante. Quantos paradoxos. Então, nós somos vítimas dessa propaganda. Daí a gente não tem alegria de ver. Imagina, nasci aqui em Santo André, estou acostumado com este oxigênio poluído maravilhoso. E a pessoa não morre, não. O organismo adapta-se. Tem aqui pessoas centenárias. Mas nós queixamos. Aí aparece na televisão, compre agora e pague em março. Só que a gente esquece que vai pagar. E quando chega a hora de pagar, cadê a alegria de viver? Porque já gastou. Então diz a psicologia, o Dr. Raul Urban, não goze agora para pagar depois. Pague agora e goze depois. Mas imagina se eu vou esperar março,
para comprar a coisa que eu vou gozar agora. Então a gente compra. É uma beleza quando chega em março, que vai pagar a primeira prestação, já tem que trocar o aparelho, porque já está superado, já está gasto. São nossas ilusões. Então nós perdemos a alegria de viver porque nos encalacramos em fantasias. Schopenhauer escreveu uma obra monumental que ele intitulou de uma maneira muito própria. Na oportunidade, quando Schopenhauer lançou a sua obra, ele estabeleceu que a vida poderia ser muito diferente, não ter trabalho, que nós ficaríamos somente no prazer. Os perus já pareciam assados, a comida vinha no ar. Mas depois de algum tempo, as pessoas que moravam neste país da utopia, que é o nome da obra, Utopia, foram ficando entediadas, irritadas, porque não tinham o que fazer, e terminaram devorando-se. Porque o trabalho, a agitação, a luta dão sentido psicológico à vida, dão experiências enriquecedoras. Há uma fábula tão linda que o casal era pobre e morava em um rancho numa cidade do interior. Um dia o marido disse à mulher: tu mereces ser muito feliz, também eu. Eu irei para terras longínquas, trabalharei, reunirei dinheiro, acumulá-lo-ei, e um dia eu voltarei com uma fortuna para dar-te conforto. Não te posso dizer quanto tempo, mas eu voltarei. Sê-me fiel e espera-me. E partiu. Chegando ao lugar muito distante, 10 dias de viagem a pé, ele encontrou um trabalho e disse ao patrão: serei seu servidor, trabalharei intensivamente. Não é necessário pagar-me. O senhor deposita o meu salário no banco. Eu me nutrirei do mínimo, porque quero acumular, ficarei lá até o dia em que eu lhe diga: agora me vou. E quero que o senhor me dê o que me pertence. O homem disse: pois não. Ele trabalhou, sem repouso, sem permitir-se um dia sequer de renovação interior. Oportunamente, 20 anos depois, ele disse ao patrão: senhor, quero voltar à minha terra e desejo receber aquilo que eu tenho direito. O homem anuiu perfeitamente, mas antes de pagar-lhe, propôs-lhe: eu gostaria de propor-te uma coisa muito vantajosa. Eu poderei dar-te todos os teus salários, ou poderei dar-te 3 conselhos. Se receberes os salários, não terás os conselhos. Se receberes os conselhos, não terás os salários. Vai pensar, dou-te 2 dias. Ele pensou, como ele precisava daquele dinheiro. Voltou e disse ao patrão: eu prefiro os 3 conselhos, mas eu não lhe darei o salário. Estou resignado, porque os conselhos devem ser muito valiosos. São muitíssimo valiosos. Primeiro, nunca vás por atalhos que não conheces, para que se não te tornem perigosos para a vida. Ele meditou e memorizou. Segundo, nunca tenhas curiosidade com o mal, porque o mal pode matar-te. Ele meditou e aceitou. Terceiro, nunca tomes uma decisão com mágoa, ódio nem raiva. Espera acalmar-te, porque senão te arrependerás amargamente. O homem meditou, memorizou, despediu-se, e o patrão ficou com pena porque ele não tinha nada. Deu-lhe 3 pães. Esses 2, para que comas na estrada. E esse terceiro, para que comas com a tua mulher que te espera. Pelo menos, ela que esperou 20 anos, partilhará da tua mesa. E o homem saiu. Saiu jovial. Na estrada ele encontrou um estranho, que ele perguntou de onde era. E ele disse. O estranho redarguiu: mas são 10 dias de viagem a pé. E disse: são 10 dias. Há aqui um atalho, mas um atalho que ele vai
encurtar 3 dias de viagem. É um atalho fantástico. Não me diga assim, entre a esquerda, vá, depois dobra a direita, não tem como errar. Evita toda essa curva. Ele entrou no atalho. E quando ia, lembrou-se: não entres em atalhos que não conheces, porque podem ser muito prejudiciais à tua vida. Lembrou-se, recuou. Recuou e continuou pela estrada real, até uma hospedaria para descansar. Quando lá chegou, o hospedeiro perguntou-lhe: para onde vais? Ele declinou o nome da cidade e falou daquele estranho que lhe recomendara o atalho. E o homem lhe disse: que feliz tu és. Aquele é um bandido. Ele fica nas estradas, mandando as pessoas entrarem pelo atalho, aonde um grupo assalta o viajante e mata-o, e enterra-o. Fizeste bem em não entrar no atalho. Ele agradeceu a Deus. Que conselho! Foi dormir. À noite, ele escutou uma gritaria. Levantou-se desesperado, abriu a porta, e quando ia sair do corredor, lembrou-se: não tenhas curiosidade com o mal, porque o mal pode ceifar-te a vida. Ele fechou a porta e voltou a dormir. Pela manhã, o hospedeiro perguntou-lhe: você por acaso escutou uns gritos nesta última noite? Sim, bastante. E foi atender? Quase. Abri a porta, mas eu recuei, não tinha nada com isso. Ai, fez muito bem. Eu tenho um filho louco. À noite ele tem uma crise de fúria, grita e atrai os hóspedes que ele mata. E eu me vejo obrigado a enterrar, é meu filho. Muito obrigado por ter preservado a sua vida e a minha reputação. Então o homem disse: Deus meu, que conselho. Continuou viajando. E quando chegou à propriedade, já estava a menos de 100 metros. À porta ele viu de longe a mulher que ele reconheceu. E o homem que a acariciava, ele congelou. Alisava-lhe o cabelo eternamente. E ela, deslumbrada, a ira cegou. Ele puxou do punhal e disse: este bandido eu matarei. E correu. Mas quando estava perto, ele lembrou-se: não tome decisão quando estiver irado, com mágoa ou com ódio, porque pode ser fatal e se arrependerá amargamente. Ele então recuou e resolveu dormir na floresta. Dormiu ali mesmo. No dia seguinte, pela manhã, ele resolveu apresentar-se à mulher e desfazer o casamento, porque ela era infiel. Quando ele bateu a porta, que a mulher abriu, atirou-se-lhe nos braços, feliz. E ele disse: como pode? Adulterou na minha ausência e agora me abraça como a mais cândida de todas as mulheres. Ele disse: mas eu te fui fiel. Não, eu vi ontem o homem que te acariciava e a quem tu acariciavas também. Eu vi. Ele disse: o homem é nosso filho. Quando tu saíste, eu estava grávida e nem sabia. Nasceu nosso filho hoje, um homem de quase 20 anos. Ele ia viajar e despedimos-nos à porta. É nosso filho. Ele então abraçou-a enternecido e lembrou-se do pão. Disse: eu não trouxe nenhum dinheiro, mas para provar que minha vida foi digna, o último pão que nos resta. Sentaram-se à mesa, oraram, e quando cortaram o pão, dentro dele estavam enroladas as cédulas correspondentes ao seu salário. Tudo estava ali dentro, conforme o patrão justo havia concluído. É uma lição de profunda sabedoria. Com esses 3 conselhos, nós podemos encontrar a alegria de viver e podemos equipar-nos de recursos para não incidirmos em problemas, em angústias, em tragédias, em arrependimentos. Não entre em atalhos desconhecidos, porque podem custar a vida. Não tenha curiosidade com o mal, porque isso pode ser muito grave. Não tome decisão com raiva, com ira, com ódio, com mágoa, porque pode arrepender-se pelo resto da vida. Então é fácil
nós desfrutarmos da alegria de viver, basta que alguns requisitos sejam trabalhados por nós. A meta a que nos referimos, termos uma meta que deve ser trabalhada paulatina, seguidamente. Não é necessário que alcancemos a meta. Só os imediatistas, aqueles de metas próximas e muito curtas, somente esses é que podem responsabilizar-se por triunfos imediatos e inúteis. Estabeleçamos metas de felicidade, um lar equilibrado, e lutemos para preservar o nosso lar. É uma meta. Uma profissão é outra meta. Uma situação interior é uma terceira meta. E quantas outras? Ganhar dinheiro é uma meta. Mas que ela não prejudique a nossa vida de felicidade até o momento de ganhar. Porque às vezes trabalha-se para amealhar uma fortuna. E quando chega na hora de desfrutar, está neurótico, paga psiquiatra, psicólogo, internamento e gasta tudo o que ganhou. Então não viveu. Na primeira etapa, lutando para ter. Na segunda, gastando para ver se melhora. Então é necessário que na busca da alegria de viver, tenhamos em mente também algumas reflexões. Coloque alegria na sua vida. Aprenda a sorrir. Aprenda a ser humano. Tenha raiva. Diga que está com raiva. Se o outro não entender, é porque não é seu amigo. Se ele ficar magoado, você tem raiva de mim? Fiquei com raiva de você. Você marcou o encontro, não veio, não me prestou nenhuma satisfação, fiquei com raiva. Mas veja bem o tempo do verbo, fiquei. Agora que eu já lhe disse, passou. É necessário que tenhamos essa necessidade. O marido chegou, não cumpriu o dever. Olha, meu bem, francamente, não esperava isso de você. Normalmente não precisa brigar. Raiva não é para brigar. Raiva é para pôr para fora o descontentamento. Se estamos descontentes, ficamos raivosos. Os depressivos ficam tristes. Os exaltados ficam violentos. Então é uma doença. Vamos acabar com essa doença. E se o marido, por acaso, não resistir à nossa verdade, é porque o matrimônio realmente não existe. Ele não tem consideração por nós. A recíproca é verdadeira. O marido também vai dizer, não gostei do seu penteado. Ah, mas ficou lindo. Estou lhe dizendo que eu não gostei. Ah, mas eu achei uma maravilha. Continue usando. Só que toda vez que estiver assim, para mim está feia. Aí vai notar, a pessoa deve ficar com... Nossa, ele me acha bonita, deixa eu desmanchar essa loucura. Eu li em seleções do Reader Digest uma página tão curiosa, que era uma recepção em Washington. E então a senhora correu ao salão de beleza desde as 8. O salão sobe às 9, que é coisa chique. Então, estava lotado. Correu para outro, estava lotado. Meio-dia no terceiro, estava lotado, no quarto. Chegou em casa, desgreado, mas disse, nossa, como está bonita, qual foi o salão que ele penteou? Coitado, ele nunca notou que ela penteava o cabelo. Então, você está achando bonito? Pois eu ainda não penteei. Ele disse, imagine depois de penteada. Toda vez que nós tivermos este sentimento, externemos. Naturalmente não vamos ficar externando toda hora. É necessário termos esse bom senso psicológico. O momento próprio nós dizemos. Tenhamos também o critério crítico de não sermos vigia dos outros. Nós adoramos mostrar os erros dos outros. Eu tenho amigos excelentes. Depois de uma conferência dessa, um trabalho de 3 horas, ele arranja 30 e tantos detalhes e diz, olha, você errou tal coisa. Ele não prestou atenção a nada, só os meus erros. Então eu li um psicólogo americano. Ele teve a ocasião de dizer assim, é muito agradável quando alguém nos adverte de um erro. A gente fica profundamente reconhecido. Mas se ele só nos adverte dos erros, a gente detesta. Porque a gente necessita de uma palavra de estímulo. Então ele só tem o olho oblíquo para o negativo e não tem o olho correto para o positivo. Então não é amigo. Ele é o nosso adversário que se compraz em perceber que nós somos igual ou pior do que eles. Não é amizade, nem com amizade que nos diz. É a falsa competição da superioridade. Já que eu não posso fazer como ele faz, aí eu ponho abaixo, mostro os erros que teve. E os espíritas, alguns, até que entraram nessa. Olha, quando o orador acabar, já disseram na minha vez, não batam palma não, para ele não ficar vaidoso.
Veja se palma vai colocar ninguém vaidoso. Eu vejo às vezes, na mesma reunião que eu estou, toca uma música que eu acho horrível, o povo bate palma de delirar. Então quando bate palma de delirar para mim, eu digo, sou igual à música. Porque são aptidões. Será que a pessoa é tão frágil que um aplauso vai inflá-la? Basta um alfinete para a bexiga de ar explodir. Mas é o conflito da pessoa que mascara a inveja e arranja esse mecanismo de desculpa. Quer ver outra coisa insuportável em nosso movimento espírita? Olha, agora nós vamos cantar Ave Maria, mas ninguém bata a palma não por causa da prece, que a palma quebra a vibração da prece. Não sei onde é que arranjaram isso. Aí a pessoa canta, se esguela, e a mesa não bate palma, mas sempre tem alguém que gostou e bate. Aí fica horrível aquela palminha, todo mundo olha, reclamando, quebrou a vibração. Quebrou nada, bata a palma, com o pé, com a mão, com a cabeça. Se não gostar, não bata. Agora, como é que acha? Muito obrigado, foram poucas, mas foram sinceras. Como é que a gente acha que a pessoa não vai bater palma? Se às vezes a música não é bonita, eu estou sempre visível, eu bato palma de caridade. Que nem eu ouço. Mas se eu gosto, eu aplaudo. Não temos obrigação de aplaudir. Mas tudo isso faz parte da nossa vida, nossos conflitos. Então essas pessoas que agem camufladamente não têm alegria de viver. Porque o seu conflito é tal que estão sempre seguras, estão sempre armadas, cuidadosas. A alegria de viver, desarme-se. Seja você, educadamente. Seja você. Se você disser, nossa, você é tão engraçado, optei por isso. Ai, de quer dizer, nossa, como você é carrancudo, Ave Maria, a gente nem pode dizer uma coisa. Há pessoas que a gente conta anedota, a pessoa não ri. Há um verbo na Bahia que se chama gugunar. A pessoa guguna. Meu Deus, ria pra fora. Não, mas ele guguna. Então ele é circunspecto, é certo. Ele vai primeiro com o senador lá embaixo, o santo. E depois volta, é claro. Daí é tão fácil a alegria de viver. Gostaria de encerrar este módulo contando uma experiência que já narrei oportunamente, mas que eu vou tornar bem atual. Eu terminei uma conferência na Califórnia, numa das cidades da Califórnia. E havia um bom público e bastantes americanos. Quando eu terminei, com tradução, os meus anfitriões disseram, Divaldo, nós temos aqui um casal que mora em Bel Air, um bairro de Los Angeles. E eles convidaram-nos para o lanche depois da palestra. Perguntaram se você lanchava, eu disse que sim, que era médio, mas também que comia. E comia bem. Bem, quer dizer, em qualidade e em quantidade. E então eles tiveram a gentileza de nos convidar. Você aceita? Normalmente eu não aceito. Ele, mas vocês já se comprometeram? Ah, sim, nós aceitamos. Porque é um estímulo, teremos a oportunidade de conversar. Depois não. Desde que não vamos muita gente. Porque às vezes vai tanta gente que se torna desagradável. Vai ter que fazer novas palestras. Um pequeno grupo, porque conversamos. Muito bem. Éramos 8, fomos. Chegamos a uma residência hollywoodiana. Bel Air é um dos bairros mais caros da América. Bairro de artistas. Casas de 5, 10, 20 milhões de dólares. Quando eu vi aquela mansão, eu digo, meu Deus. Aí eu pedi ajuda divina. Porque eu digo, de repente eu escorrego no tapete e quebro um vaso. Não é complexo inferioridade. Mas é que pobre é assim. Sempre a gente faz a coisa errada no lugar que não deve. Eu tenho um filho médico. E me lembrei dele na hora, quando eu vi a casa. Ele disse, olha tio, quando o senhor for a um restaurante chique, quando o senhor for a uma casa rica e tiver aquela mesa, não haja como pobre. Eu disse, como é que pobre age? Oba! Eu digo, e como é que eu devo agir? Haja como rico. Como é que rico age? Rico olha com nojo. Acostumado com aquilo dia e noite. Faça assim. Eu então, quando saltei do carro, já a postura de nojo daquela casinha, mais os pés cravados no chão. Para minha felicidade, a ser um garden party.
Agora é assim, é tudo em inglês. Era uma festa no jardim. Um barracão de lona, iluminado, com ar refrigerado. Mordomo! Eu me lembrei de uma mancada que eu dei com o mordomo. Deus me deu a felicidade de cometer as mancadas mais notáveis do planeta. Certa feita eu estava numa residência, cheguei a uma residência muito importante em Londres, e estava a porta do mordomo. Quando ele fez assim, eu pensei que ele estava me saudando. Eu aí dei a mão e apertei a mão do mordomo com luva. Fora, ele tomou aquele choque, ele disse assim, sorry, porque fala muito bem inglês. Então, eu digo, meu Deus, mordomo não se aperta a mão. Como esse negócio de espiritismo muda a vida da gente, a gente aperta pra cá e aperta pra lá e beija. Quando eu vi o mordomo, porque as mãos são terríveis, eu digo, daqui a pouco ela vai e aperta e já me desmoraliza na América. Então eu passei pelo mordomo, sorri com uma indiferença, era rico. Entrei aquelas mesas, eu disse comigo, oba! Mas não falei, pelo amor de Deus, por fora, mas já examinando o que é que ia preferir, porque não dava nem para olhar tudo. Eu digo, eu já fiz assim aquela radiografia. Bom, começamos a conversar, e a intérprete ia me dizendo baixinho, e eu respondia. De repente, eu vi uma moça de beleza seráfica. Era uma jovem de 1,75 m mais ou menos, 77, esguia, loura de olhos azuis. O cabelo trançado com rosas descia sobre o ombro nu, em um belo vestido de um tecido como tule, um tecido muito leve. Ela estava assim encostada numa pilastra, também decorada, e olhava para um rapaz belo, forte, de piercing, de tatuagem no bíceps, moreno. E então eles olhavam. Eu acho o amor uma coisa tão linda que eu não aguento, eu olho. Qualquer namorado que eu veja de público, eu olho. Está de público, é pra gente olhar. Aí eu comia e olhava. Porque era namoro do meu tempo. Naturalmente vocês não sabem como era no meu tempo. Que não faz muito tempo assim também. O homem olhava a moça da esquina, ela no 10º andar. Por 2 anos estava enamorada. Um dia conseguia que ela passava, ele ria. 2 anos depois pegava na mão. 5 anos depois pedia em casamento. 10 anos depois casava e não tinha um filho porque já estavam velhos. De tanto cuidado. Mas era o tempo do romance, etc. Agora meus filhos dizem, tio, não é mais assim não. Fui, cheguei, estou, tchau. Eu tive que parar para conjugar todos esses verbos, né? E entender como é que fui, cheguei, já fui, até logo. Mas eu aceito, tá bom. Vocês estão felizes? Estamos. Não façam mal a ninguém. Muito bem. Mas eles se olhavam e riam. Olhos brilhantes. Ele, aquele artista, eu digo, deve ser artista de cinema. Imaginei Bel Air, naquela mansão, aquela deusa e aquele deus Apolo. Eu digo, não é todo dia que eu vejo isso, deixa eu cansar meus olhos de beleza, para quando eu olhar os feios eu projeto os bonitos. Quando, de repente, a anfitriã acercou-se-me e perguntou-me diretamente, está gostando dos meus filhos? Eu disse, a menina é casada com ele? Porque a menina, que era filha dela, era loura. Ela disse, ambos são meus filhos biológicos. Não diga, Ela percebeu o meu espanto, porque ele era bem moreno. Tanto podia ser de sol, como de algum fator genético. Ela disse, olha, meu bisavô. Nós temos um pouquinho de sangue na família do meu bisavô, que elegia muito as africanas. Então ele saiu ao meu bisavô. Eles se amam tanto de volta. Você gostaria de ouvir a história deles? Eu disse, senhora, mas deixa eu chamar o intérprete, porque meu inglês já está se acabando. Vem depressa. Ela me contou a seguinte história. Como você vê, nós somos muito ricos. Graças a Deus, meu marido é um alto executivo aqui em Los Angeles. E a nossa mansão sempre foi uma mansão de destaque aqui em Bel Air. Nosso filho estava com 5 anos, era o rei de tudo que nós tínhamos. De repente, eu senti-me grávida. E lembrei-me que, segundo a psicologia, quando há um espaço muito grande entre o primeiro e o segundo filho, o primeiro, que era o herdeiro total, era o rei, sente-se agora enciumado, porque se vê obrigado a dividir atenções, espaço, carinho com o irmão que acaba de chegar. Fui a um psicólogo
E o psicólogo me disse: não seja isto motivo de preocupação. A senhora chame seu filho e explique-lhe. Diga-lhe que ele vai dar um presente, um irmãozinho de presente. Eu cheguei em casa, Mark estava brincando. Eu disse: Mark, meu filho, eu quero dizer-lhe que eu vou lhe dar daqui a 8 meses um presente. Mamãe, 8 meses? 8 meses é amanhã, de amanhã, do outro amanhã? É, meu filho. E qual é o presente, mamãe? Eu vou lhe dar um irmãozinho. Ah, eu não quero. Irmão, eu não quero. Ah, mas eu tinha pensado em dar 2 bolas. Uma para você e outra para seu irmão. A bola eu quero, mas ele eu não quero. Foi a primeira reação. No dia seguinte, Mark, olhe, falta um dia. Ou melhor, já nos libertamos de um dia. Diminuímos para a chegada de seu irmão. Eu não quero esse presente. No 4º mês, eu fiz o exame especializado e detectou-se que ia ser uma menina. Eu cheguei eufórica. Mark, o presente que eu vou lhe dar é uma irmãzinha. Uma irmãzinha, mamãe. E aonde ela está? Aqui dentro. Mamãe, aí dentro, nessa caixa de presente? É, meu filho. Mamãe, como é que ela respira? Por um tubo. Mamãe, eu posso tocar na minha irmãzinha? Pode, Mark. Peguei-lhe a mão, coloquei no baixo ventre. Ele alisou e disse: mamãe, mas eu não estou sentindo direito. Depois, Mark, certo dia, ele disse: mamãe, ela vai jogar beisebol. Por quê? Acabou de chutar minha mão. Mamãe, eu queria cantar para ela. Eu posso? Pode, Mark. Ele fechou os olhos e disse: você é o meu sol. Eu sou um botão de rosa. Venha depressa aquecer-me para eu desabrochar. Eu fiquei emocionada. Meu filhinho de 5 anos era poeta. Então ele cantou no 6º, 7º, 8º mês, todo dia. E ao cantar todo dia, eu me rejubilava com o amor do meu filho pela sua irmãzinha. Mas eu tive um problema na gravidez. Fui internada de emergência e foi feita uma cesariana. Quando eu retornei da anestesia, o obstetra disse: ela vai morrer. Nasceu prematura, com vários problemas. Anóxia cerebral, sem oxigenação, problemas de eletricidade cardíaca, os pulmões não maduros. Ela está numa UTI especial, entubada sob aparelhos. Estamos mantendo-a para que a senhora veja. E amanhã, às 10, nós vamos desligar os aparelhos. Conviria que a senhora viesse com seu marido para despedir-se. E se for enterrar ou cremar, deverá ser imediatamente. Eu tive um choque. Então, o meu médico disse: você é tão jovem. Encomende uma nova filha. Daqui a 1 ano e meio você pode encomendá-la. Tente. Mas não há palavras para essa frustração. Levantei-me, fui ao berçário, ali estava minha boneca, pequenina, quase deformada, de costas, amparada por travesseiros, entubada com eletrodos, com alimentação parenteral. E então o médico mostrou os visores. Olha o cérebro, quase uma linha reta. Olha os batimentos cardíacos, apesar do estímulo do pulmotor, os ciclos interrompidos. Na hora que desligar os aparelhos, ela morre. E se mantiver, ela morre também. Fui para casa desolada com meu marido. Quando eu cheguei, Mark gritou: mamãe, e meu sol? Seu sol, meu filho, é o entardecer. Seu sol, logo mais será uma grande noite. E chorei. Mamãe, eu quero ver o meu sol. Não pode, meu filho. Ela vai morrer amanhã. Está de hora marcada. Mamãe, mas eu quero ver meu sol. Como explicar a uma criança de 5 anos? Pois não, Mark, vamos dormir. E amanhã veremos. Naquela noite mesmo eu desmanchei o quarto do meu anjo. Pela manhã, quando nos levantamos, meu marido e eu, Mark já estava vestido. Mamãe, eu quero ir ver o meu sol com você. Filhinho, criança não pode entrar naquela parte do hospital. Mas eu quero ver o meu sol. Olhei para meu filho chorando e disse: bem,
Vamos. Vesti-lhe uma roupa maior para dar a impressão que ele tinha mais idade. Quando chegamos e fomos entrando, a enfermeira barrou: senhora, criança não pode. Ele olhou para a enfermeira com lágrimas, pôs as mãos na cintura e disse: por que não? Ela é minha irmã, está morrendo. Eu quero ver o meu sol. A enfermeira ficou assustada e disse: olhe, eu não estou vendo nada. Se entrar, eu não vi. Entrei com meu filho. Chegamos ao leito, às costas dela. Então meu filho disse: mamãe, não é uma menina, é uma bonequinha de carne. Ela está viva, porque a respiração era artificial. Está a morrer. Mamãe, eu posso cantar para ela? Pode, meu filho. E ele cantou baixinho: você é o meu sol. Eu sou um botão de rosa. Venha depressa para eu desabrochar. Venha aquecer-me. Você é o meu sol. Eu sou um botão de rosa. Venha depressa aquecer-me para eu desabrochar. Ela tremeu. A enfermeira disse: Deus meu, é uma convulsão. Mas eu achei que não era. Mark, cante mais. Você é o meu sol. Eu sou o botão de rosa. Venha depressa aquecer-me para eu desabrochar. Ela começou a mover-se. Cante mais, meu filho. E ele cantou. E subitamente a enfermeira disse: senhora, olhe o visor. Os ciclos cerebrais estavam normais. As pulsações cardíacas estavam aceleradas. Ela foi chamada depressa. O pediatra. E quando ele chegou, disse: mas ela está dormindo. É um milagre. Cante mais, meu filho. E ele cantou 40 minutos, 1 hora de olhos fechados e as lágrimas correndo. Você é o meu sol. Todo dia nós voltamos. 50 dias. Então ela teve alta. E eu coloquei o seu nome Sunshine, sol. Meu filho trouxe-a da morte para a vida. Ela estava acostumada com a voz dele e veio aquecer o coração dele. Aí estão, por isso se amam tanto. Eu estava comovida. Então voltei-me para Mark e perguntei-lhe: Mark, meu filho, você ainda se lembra da canção? É claro. Você poderia cantá-la para eu ouvir? Ele estendeu o braço na direção dela. Ela veio, rodopiou no seu braço, pôs a cabeça no ombro. Ele envolveu-a, fechou os olhos e começou a dizer: You are my sunshine. Você é o meu sol. Eu sou uma rosa desabrochada. Tome conta de mim para eu não despetalar. Você é o meu sol. A sua voz de barítono enchia aquele ambiente que se transformara num verdadeiro templo. Então eu olhei meus anfitriões, amigos, dei um sinal para não interromper aquela dúlcida vibração e saímos. Quando chegamos do lado de fora da mansão, ainda ouvíamos a voz de barítono de Marco. Você é o meu sol. Eu sou a rosa desabrochada. Fique comigo. Aqueça-me para eu não despetalar. Então eu constatei que o amor, mais uma vez, é a única razão para a alegria de viver. E nunca mais me esquecerei de que Sunshine, a menina, era o hálito de vida do seu irmão. Nós temos 2 sóis. Este, que é uma estrela de quinta grandeza, que sustenta o nosso sistema e que gasta 420 milhões de toneladas de massa, que converte energia por segundo para manter o equilíbrio gravitacional. E temos um outro sol, uma estrela de primeira grandeza, que se chama Jesus Cristo. Eis que eu vos trago boas novas de alegria. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. Recebeis sobre os vossos ombros o meu fardo, e tomai o meu jugo, porque leve é meu fardo,
e suave é meu jugo. Vinde a mim, eu vos consolarei. Então queremos dizer-lhe: sol de nossas vidas, aquece-nos, para que possamos desabrochar as virtudes divinas que dormem em nós. Sol de primeira grandeza, permanece conosco nesta noite de tormentos e de aflições, para que nunca nos falte a alegria de viver. Vem, celeste sol, e aquece-nos hoje, amanhã e sempre com a alegria de viver. Muito obrigado.